Seja muito bem-vindo ao curso Prestação de Contas Eleitorais. Na aula de hoje, o professor doutor Felipe Lizardo vai abordar a documentação que deve instruir a prestação de contas. Ele vai verificar que existem documentos que devem ser apresentados já no ato de entrega das contas à Justiça Eleitoral, além de outros cujo envio só deverá ocorrer quando requerido por aquela justiça especializada. Além disso, o professor vai abordar a figura da prestação de contas simplificada, uma novidade para as eleições de 2016. Bom estudo a todos! Olá, eu sou o professor Felipe Lizardo, esse é o nosso curso sobre prestação de contas e nessa aula nós vamos estudar os documentos que devem compor a prestação de contas. Uma informação inicial, nós já vimos que a prestação de contas ela é composta em seu conteúdo por informações que são prestadas no sistema de prestação de contas e também por documentos. É justamente esse último item que nós vamos estudar agora, ou seja, os documentos que devem ser apresentados à Justiça Eleitoral. Uma informação inicial. Muitos candidatos imaginam que toda a documentação que foi juntada ao longo de toda a campanha eleitoral relacionada a comprovantes de receitas e despesas devem ser apresentados à Justiça Eleitoral. Cuidado! São apenas os documentos expressamente listados na Resolução 23463 que devem ser apresentados no momento da entrega das contas. Outros documentos devem ser mantidos sob a guarda do candidato ou do partido e podem ser requeridos pela Justiça Eleitoral por ocasião do exame das contas, mas não necessariamente devem ser apresentados já no momento da entrega da prestação de contas. Por exemplo, as notas fiscais de despesas. Esses comprovantes de recursos utilizados para o seu pagamento que não tenham origem no fundo partidário não necessitam ser encaminhados imediatamente à Justiça Eleitoral, apenas se forem requeridos pela própria Justiça Eleitoral no momento do exame das contas. Então, quais são os documentos que devem compor, já no momento da entrega da prestação de contas, os documentos necessários para serem enviados à Justiça Eleitoral? Esses documentos estão listados no inciso 2 do artigo 48 da Resolução 23463. O primeiro deles é o extrato da prestação de contas devidamente assinado. Mais adiante, numa próxima aula, a gente vai estudar como esse extrato de prestação de contas é gerado pelo sistema de prestação de contas. Mas, em linhas gerais, quando o candidato gera a prestação de contas no sistema de prestação de contas e envia com sucesso essa prestação de contas pela internet, é gerado esse documento chamado de extrato de prestação de contas, que tem ali um resumo da prestação de contas e contém os campos destinados às assinaturas dos responsáveis pela prestação de contas, que devem obrigatoriamente compor ali para serem encaminhados à Justiça Eleitoral. Além disso, os extratos das contas bancárias abertas pelos partidos políticos e também pelos candidatos obrigatoriamente devem compor a prestação de contas. Você sabe que o candidato é obrigado a abrir pelo menos uma conta bancária destinada à movimentação de recursos. Essa conta bancária deve ser aberta já no início da campanha. É um dos requisitos prévios ao início da arrecadação e a realização de despesa. Os extratos dessa conta bancária devem compreender todo o período em que a conta esteve aberta, desde a data da abertura até a data da entrega das contas. Se já houver sido encerrada essa conta bancária, ótimo. Os extratos vão demonstrar a abertura e encerramento. Se por algum motivo essa conta bancária ainda não houver sido encerrada, eventualmente haverá necessidade de que seja realizada a conciliação bancária se houver uma divergência entre o saldo que consta do extrato bancário e o saldo que consta da prestação de contas, a fim de que seja devidamente compatibilizada essa divergência e explicada o motivo à Justiça, ou explicado o motivo à Justiça Eleitoral. Mas, além de uma conta bancária, se o candidato for receber recursos do fundo partidário, obrigatoriamente ele também precisará abrir uma conta bancária exclusiva destinada a movimentar recursos oriundos do fundo.
ok? Nesse caso, os extratos dessa conta específica também deverão ser apresentados à Justiça Eleitoral, observando os mesmos requisitos. Os extratos devem ser apresentados em um formato válido, um documento oficial do banco, devem conter toda a movimentação, demonstrando à Justiça Eleitoral, isso é importante, a data de abertura dessa conta bancária, porque, como nós sabemos, a conta bancária é um dos requisitos para o início da campanha propriamente dita. Então é necessário que o candidato demonstre à Justiça Eleitoral que observou o prazo para a abertura da conta bancária. E essa demonstração é feita pelo envio dos extratos, contemplando ali expressamente a data da abertura da conta bancária. Veda-se o envio de extratos que não contenham as informações necessárias ou que tenham sido rasurados ou que não sejam um documento bancário devidamente válido. Agora, na hipótese de candidatos que não possuam movimentação financeira. Bom, nesses casos, é claro, persiste a obrigatoriedade de abertura de conta bancária. No entanto, muitos bancos acabam não fornecendo um extrato dessa conta bancária. Nessa hipótese, o extrato pode ser substituído por uma declaração do gerente do banco, devidamente formalizado, em que conste a data de abertura da conta, a data de encerramento e também a menção expressa de que não houve movimentação de recursos nessa conta bancária. Nessa hipótese, então, há a possibilidade de que esse documento substitua os extratos da conta bancária. Além disso, no momento de apresentação das contas, é necessário que se encaminhem também os comprovantes de recolhimento das sobras de campanha, tanto sobras financeiras como sobras não financeiras. No caso das sobras financeiras, o documento que comprova o recolhimento é o comprovante bancário de transferência do recurso da conta do candidato para a conta do partido. No caso das sobras não financeiras de campanha, aí basta uma declaração assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do partido, identificando ali os bens que foram recolhidos ao partido político a título de sobra. Além disso, os documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos suportados com recursos do fundo partidário também devem ser apresentados no momento de entrega da prestação de contas como documento obrigatório. Como eu disse inicialmente, não é todo documento fiscal comprobatório de despesa que deve ser apresentado já no ato da entrega das contas, apenas aqueles oriundos de recursos ou de despesas, melhor dizendo, que foram suportadas com recursos do fundo partidário. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral exerce uma fiscalização bastante detalhista em relação à movimentação de recursos do fundo partidário, já que tais recursos têm uma natureza pública. É por isso, então, que a Justiça Eleitoral se preocupa em fazer um exame detalhado e aprofundado da regularidade da aplicação desse tipo de recursos. Ok? Outro documento exigido são os documentos que comprovem a assunção da dívida de campanha, se houver. Nós sabemos que os partidos políticos podem, eventualmente, se assim o desejarem, assumir as dívidas de campanha dos seus candidatos. Nessa hipótese, é necessário que sejam juntados, na prestação de contas do candidato que teve a sua dívida assumida pelo partido, a autorização da direção nacional, autorizando a direção municipal a assumir a dívida de campanha. Deve constar ali documento que formalize esse acordo de que o partido vai assumir a dívida de campanha. Nesse documento devem constar, inclusive, a assinatura ou as assinaturas dos credores, okay? Demonstrando ali a sua anuência com a assunção dessa dívida pelo partido, e deve ainda ser apresentado um cronograma de pagamento que não pode exceder a prestação de contas subsequente à eleição seguinte, né, da prestação de contas que está sendo enviada à Justiça Eleitoral. São pontos importantes que também devem ser observados. Outros documentos que devem ser carreados já no ato da entrega da prestação de contas são os comprovantes bancários de eventuais devoluções de recursos recebidos de fonte vedada. O candidato que tem recebido um recurso de fonte vedada indevidamente e não utilize esse recurso deve devolver esse recurso à fonte vedada. Não pode utilizar sob pena de ter as contas desaprovadas. Além disso, se ficar demonstrado que o candidato recebeu recursos
provenientes de origem que não seja possível a sua identificação, nesse caso, é também obrigatório o recolhimento desse recurso de origem não identificada ao Tesouro Nacional. O comprovante desse recolhimento deve ser encaminhado à Justiça Eleitoral já por ocasião da prestação de contas. Além disso, como nós já vimos, é também documento obrigatório o instrumento de mandato, ou seja, a procuração conferida a um advogado, porque nós já sabemos, é essencial a presença do advogado para a prestação das contas à Justiça Eleitoral. Há ainda um último documento que eu julgo muito importante, que é a apresentação de notas explicativas à Justiça Eleitoral com as devidas justificativas pertinentes. Ao longo da campanha eleitoral, ocorrem inúmeras situações que precisam ser esclarecidas à Justiça Eleitoral. Se o candidato já esclarece situações que ocorreram na sua movimentação financeira ao longo da campanha, já no momento de entrega das contas, a chance ou as chances de que a Justiça Eleitoral acolha as justificativas é muito mais forte do que se ele deixar para apresentar justificativas apenas quando for questionado por alguma irregularidade perante a Justiça Eleitoral. Então, a minha recomendação é que os candidatos utilizem o máximo possível de esclarecimentos, já previamente à entrega das contas, ou previamente ao exame das contas, já no ato de entrega das contas. Isso favorece muito o exame da regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, e eu posso afirmar para você que essa justificativa vai ser avaliada com com bons olhos pela Justiça Eleitoral, porque o candidato está ali tentando demonstrar a sua boa-fé ao já informar previamente eventuais inconsistências ou erros que possam ter ocorrido ao longo da campanha eleitoral por ocasião da movimentação financeira de recursos. Bom, esses todos foram documentos obrigatórios que devem ser apresentados já no ato da entrega das contas. Além desses documentos, é claro, existem outros documentos que buscam demonstrar a regularidade da movimentação de recursos. Mas são documentos que não necessitam ser apresentados já no ato da entrega das contas. É necessário que o candidato mantenha a guarda desses documentos até que a Justiça Eleitoral eventualmente requeira. Que documentos são esses? Primeiro, documentos fiscais ou outros legalmente admitidos que comprovem a regularidade dos gastos. Aqui são gastos realizados com outros recursos que não sejam oriundos do fundo partidário. Porque se forem oriundos do fundo partidário, necessariamente deverão compor a prestação de contas já no ato da sua entrega. Além disso, os recibos eleitorais emitidos não precisam ser encaminhados imediatamente à Justiça Eleitoral por ocasião da entrega das contas. Basta que o candidato faça a guarda desses documentos, que constem ali a devida assinatura dos doadores e a devida identificação dos doadores, e eventualmente a Justiça Eleitoral poderá requerer que sejam apresentados os recibos eleitorais emitidos como forma de comprovar a arrecadação de recursos. Admite-se ainda a apresentação de outros documentos que comprovem a regularidade da movimentação de recursos quando forem questionados pela Justiça Eleitoral. Por exemplo, os recursos próprios aplicados pelo candidato na sua campanha eleitoral, a Justiça Eleitoral pode requerer a comprovação da origem desses recursos, de forma a demonstrar que não tem origem em fontes vedadas ou em pessoas jurídicas que estão proibidas de doar recursos para a campanha eleitoral. Então, o candidato pode fazer prova por qualquer meio válido, documentalmente falando, da regularidade e da origem desses recursos, ok? Então, esses são documentos também importantes que devem ser mantidos sob a guarda dos candidatos, mas que não precisam ser apresentados já no momento da entrega da prestação de contas. Existe agora uma nova modalidade de prestação de contas, que é a prestação de contas simplificada. Essa é uma novidade para as eleições de 2016. A diferença da prestação de contas simplificada para a prestação de contas completa é justamente a documentação que deve ser apresentada por ocasião da apresentação das contas à Justiça Eleitoral. No caso da prestação de contas simplificadas, o rol de documentos que devem ser carreados à prestação de contas já no ato de entrega à Justiça Eleitoral é bem menor. Okay? Vamos dar uma olhadinha então no que é a prestação de contas simplificada, que é uma das grandes novidades para as eleições de 2016.
A prestação de conta simplificada ela vai ser aplicada, primeiro, para candidatos que tiverem movimentação financeira de até R$20 mil. Candidatos cuja movimentação financeira não ultrapassar R$20 mil, a prestação de contas vai ser a prestação de contas simplificada. A movimentação financeira aqui, a legislação considera o total de despesas contratadas e declaradas na prestação de contas pelo candidato. Da mesma forma, em municípios com menos de 50 mil eleitores, ainda que a movimentação de recursos do candidato seja superior a R$20 mil, a prestação de contas também vai ser simplificada, ok? Então nós temos aí as duas situações que irão ensejar a prestação de contas simplificada. Candidatos cuja movimentação financeira não exceda R$20 mil, ou em municípios com menos de 50 mil eleitores. Aí todas as prestações de contas, ainda que o valor seja superior a R$20 mil, necessariamente serão prestações de contas simplificadas. E um detalhe, a prestação de contas simplificada, ela é aplicável exclusivamente a prefeitos e vereadores. Os partidos políticos não se sujeitam a essa modalidade de prestação de contas. Na verdade, a prestação de contas simplificada, ela foi instituída muito mais para facilitar a vida da Justiça Eleitoral do que a do candidato. Porque a elaboração da prestação de contas simplificada, ela praticamente não sofre alteração em relação à prestação de contas completa. A diferença é que o exame realizado pela Justiça Eleitoral na prestação de contas simplificada, ele é diferenciado em relação ao exame que é feito na prestação de contas completa. Justamente porque a quantidade de candidatos é muito grande. Não há como a Justiça Eleitoral realizar um exame acurado e detalhado de todas as prestações de contas que são encaminhadas a ela. Então ela usa essa modalidade, criou essa modalidade de prestação de contas simplificada para facilitar o exame das contas. E no caso da prestação de contas simplificada, nos termos do artigo 58 da Resolução 23463, o exame das contas ele é realizado exclusivamente de forma automatizada. A Justiça Eleitoral possui um sistema próprio para examinar as contas. No caso da prestação simplificada, não há exame manual. É feito exclusivamente pelo sistema informatizado, então, o exame dessa prestação de contas. E aqui, o exame técnico vai se restringir à verificação apenas de 5 pontos específicos. Esse exame que é feito de forma eletrônica, pelo sistema próprio da Justiça Eleitoral, será feito com a finalidade de verificar as seguintes constatações. Primeiro, se houve o recebimento, direto ou indireto, de fontes vedadas, que é uma irregularidade grave. Da mesma forma, se houve o recebimento de recursos de origem não identificada. Além disso, verificar se o candidato extrapolou o limite de gastos delimitado pela legislação eleitoral. Verificar se houve a omissão de receitas ou então de despesas. E ainda se houve a ausência de identificação dos doadores originários. Lembram-se quando nós falamos das informações que devem constar da prestação de contas? Eu ressaltei a figura da necessidade, eu ressaltei a necessidade de que nas doações realizadas entre candidatos e de partidos políticos para candidatos fosse identificada a figura do doador originário. Mesmo aqui na prestação de contas simplificada, esse é um item que vai ser examinado de forma automática pela Justiça Eleitoral. Agora, existe um único ponto que não vai ser analisado de forma eletrônica pela Justiça Eleitoral, mas sim de maneira manual, né? Um servidor da Justiça Eleitoral vai fazer a verificação, que é justamente em relação à regularidade das despesas realizadas com o fundo partidário. Nesse caso, é obrigatória a apresentação também dos comprovantes de despesa com o fundo partidário, para que a Justiça Eleitoral possa fazer a verificação da sua regularidade. Então, basicamente, a diferença da prestação de contas completa para a prestação de contas simplificada é justamente o tipo de exame que é feito pela Justiça Eleitoral e o escopo dele, mas também os documentos que devem ser apresentados pelo candidato que está sujeito à apresentação de prestação de contas simplificada. Então, ele deve observar o que dispõe o artigo 59. Nesse caso, o rol de documentos é menor. Deve apresentar basicamente apenas os extratos bancários das contas abertas
pelo candidato, os comprovantes de recolhimento das sobras de campanha, financeiras e não financeiras, e também a procuração conferida a advogado. Basicamente, são esses 3 documentos que devem ser apresentados. Se o candidato recebeu recursos do fundo partidário, aí também ele vai estar obrigado a apresentar esses comprovantes para que a Justiça Eleitoral possa fazer o exame de tais documentos de forma a verificar ou não a regularidade das despesas realizadas com o fundo partidário. Ok? Muito bem, a gente termina aqui então a nossa aula, essa parte da aula, falando sobre a prestação de contas simplificada. Nós vimos então os documentos que devem ser apresentados na prestação de contas e vimos também a prestação de contas simplificada aplicada a candidatos em municípios com menos de 50 mil eleitores ou então para candidatos que tiveram movimentação financeira abaixo de R$20 mil. Na sequência, a gente vai falar sobre os procedimentos específicos que devem ser observados pelos candidatos e partidos para a apresentação de contas à Justiça Eleitoral. Aguardo você lá.